Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que neste dia 4 de agosto a Igreja celebra São João Maria Vianney, também chamado de Cura d'Ars. Cura é o nome também para dizer pároco, aquele que deve ter cuidado com os fiéis que lhes são confiados, cuidado com a evangelização, cuidado com a salvação das almas. E foi justamente isto que ele procurou fazer nesta aldeia no sul da França, chamada Ars. Era, de fato, uma aldeia com cerca de 270 habitantes. Assim, temos os dados concretos. Eram apenas 40 casas e 4 lugares de diversão. Ele, que foi destinado para esta aldeia, quando chegou ali, fez uma análise de como estava a situação daquele lugar. As pessoas estavam muito voltadas ao trabalho. Era um lugar de muita pobreza e as pessoas procuravam trabalhar na roça. Iam pais, filhos, muitas crianças também iam trabalhar na roça. E no tempo de descanso, o que faziam? Iam à diversão, nos bares, jogando, bebendo, e não se ocupavam com mais nada. Então era trabalho e diversão. 2 atividades que as pessoas daquele lugar realizavam com muita frequência. E daí nós vemos a dificuldade que este sacerdote teve para evangelizar aquela população. Ele que logo que foi ordenado sacerdote, foi destinado para esta aldeia e ainda mais, teve muitas dificuldades em seus estudos. Nós vemos os dados que temos a seu respeito. Ele não teve muita capacidade intelectual para o estudo do latim, que era muito importante no aprofundamento dos estudos, e, sobretudo, na teologia. Ele teve várias vezes que repetir o ano por causa da sua pouca capacidade intelectual. Mas foi enviado para esta aldeia de Ars e ali, com muito zelo, com muito amor a Deus, amor ao povo que ele foi confiado, pouco a pouco ele foi transformando aquela realidade. A começar pela sua atitude de oração. Era um homem que rezava, estava diante do Senhor no Santíssimo Sacramento muitas horas durante o dia. Primeiro se ocupou com a oração. Depois viu que aos poucos as pessoas iam à igreja. Porque antes ninguém queria saber de igreja, ninguém queria saber de Deus. Mas com a sua fé, com a sua oração, ele foi transformando aqueles corações. E aí veio a segunda atividade que ele ocupou com grande zelo, a pregação. Na pregação, ele colocava, incentivava as pessoas à procura por Deus. Assim ele dizia com frequência: se soubéssemos quanto nos ama nosso Senhor, todos morreríamos de prazer. Somente a felicidade que temos aqui no mundo deve ser a de amar a Deus e saber que Deus nos ama. Essa é a única felicidade que nós devemos ter. Assim ele dizia com frequência aos seus fiéis. Depois da pregação, ele se ocupava com as confissões.
Ele ficava cerca de 17, 18 horas no confessionário. E as pessoas iam com muita devoção à confissão. Inicialmente, justamente o povo de Ars, mas aos poucos, tantos de outros lugares da França iam para se confessar com ele. Eram milhares de pessoas. Faziam filas e mais filas para se confessarem com ele. E ele, de fato, se dedicava muito à missão na confissão. Somente deixava a confissão para celebrar a missa, rezar o breviário, fazer a catequese com as crianças e comia muito pouco, apenas algumas batatas. Era esta a sua comida típica, mas se dedicava inteiramente ao trabalho evangelizador. Morreu com 73 anos, já consumido pela dedicação aos fiéis. Em um momento muito difícil na vida da França, foi o momento da Revolução Francesa, quando incutiu em tantos sacerdotes, em tantas pessoas, milhares de pessoas, o sentido de deixar Deus de lado. Era o culto à deusa razão. Assim nós vemos com clareza nos livros históricos. A fé ficou de lado na França. Mas este homem, com a sua simplicidade, com a sua humildade, mas sobretudo com a sua fé, com seu espírito de confiar em Deus. Daí nós podemos refletir com o evangelho que nós tivemos ontem, segunda-feira, quando o Senhor Jesus disse a Pedro: coragem, sou eu, não tenhas medo. Certamente estas palavras estiveram no coração de São João Maria Vianney, que o levaram adiante a ter muita coragem, muito espírito de amor a Deus e ao próximo, para cumprir com a sua tarefa evangelizadora. Por isso, São João Maria Vianney é colocado como o patrono dos padres. Inicialmente foi colocado como o patrono dos párocos, mas com Bento XVI ele foi colocado como patrono de todos os padres, para que possamos inspirar nele na nossa missão. Sabemos que Cristo é um único e verdadeiro sacerdote, mas ele quis contar com tantos homens, inicialmente com os apóstolos, e com tantos ao longo da história da nossa igreja, para continuarem a missão da evangelização, da santificação das almas. Por isso nós temos em São João Maria Vianney um modelo exemplar de sacerdote, um modelo de bom pastor, o qual nós devemos imitar. Então hoje, neste dia 4 de agosto, é oficialmente o Dia dos Sacerdotes, porque nós temos em São João Maria Vianney este grande exemplo que deve nos estimular a assim fazermos também. Rezemos hoje pelos sacerdotes. Rezemos por aqueles sacerdotes que estão em idade avançada, com o peso das dores, das preocupações. Rezemos por aqueles sacerdotes que se encontram em dúvidas diante da vocação. Rezemos por aqueles que, com muito zelo, com muito amor, cumprem com a sua missão de se entregarem a Cristo, de se entregarem pela Igreja. Rezemos, por fim, pelos jovens. Jovens que estão em dúvidas de seguir ou não a Cristo. Jovens que já se encontram no seminário,
procurando assemelharem-se a Cristo, o bom pastor. Rezemos pela santificação dos sacerdotes, para que, a exemplo de São João Maria Vianney, possam zelar, possam se entregar inteiramente em favor dos fiéis que lhes são confiados. Rezemos agora a oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Ó Maria, Mãe dos sacerdotes, rogai a Deus por cada um de nós, rogai a Deus pela santificação dos sacerdotes. Que São João Maria Vianney possa inspirar-nos a cada vez mais a entregarmos toda a nossa vida a Cristo Jesus.